Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazei o que ele vos disser. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, celebramos neste 12 de outubro a solenidade da Virgem Aparecida. Ela que desde 1930 é padroeira nacional, mas que tem a sua história, suas origens no século XVIII. 3 pescadores experimentaram a presença materna, afetuosa, cuidadosa da Virgem Maria. Eles pescavam no ano de 1717 e viram as redes que antes estavam vazias quase se romperem. Tamanha foi a quantidade de peixes que apanharam, graças a uma pequenina imagem já enegrecida, graças à lama do rio Paraíba do Sul, que foi antes pescada por eles em pedaços
e que era a imagem da Virgem da Conceição. Aquela Virgem da Conceição que eu e você veneramos como mãe protetora dessa cidade, que foi pescada, que apareceu, passou a ser venerada naquele lugar como Senhora Aparecida, Senhora que apareceu. E esta Senhora Aparecida, ao longo de 3 séculos, tem marcado a vida do povo brasileiro com sua presença, com sua intercessão, com a sua providência materna. O texto do Evangelho que ouvimos descreve o famoso episódio em Caná. Caná era um povoado, um vilarejo que ficava a cerca de 10 ou 15 quilômetros da cidade onde Jesus foi criado, Nazaré, no topo, no norte da Terra Santa, chamada região da Galileia. É neste pequeno povoado, Caná, que Jesus realiza o seu primeiro sinal, diz São João. No casamento dos judeus, faltar vinho é faltar vida. Um casamento sem vinho é como um corpo sem uma alma. É como um casamento sem alegria, sem festa, um casamento vazio, sem sentido. Por isso, então, a intercessão materna, protetora, cuidadosa da Virgem Maria ganha um significado ainda mais forte. A intercessão dela já havia sido evocada no Antigo Testamento pelas palavras cheias de docilidade da rainha Esther que nós ouvimos. Peço-te, Senhor, pelo meu povo, se ganhei as tuas graças, se for do teu agrado, concede a vida ao meu povo, dizia a rainha Esther. Aquela rainha, aquela mulher, era apenas uma preparação da verdadeira rainha que nós, no Brasil, invocaríamos como padroeira do Brasil. E aquela mulher, Esther, que intercede pelo seu povo, é apenas um sinal da Virgem Maria, que naquele casamento em Caná intercedeu pela necessidade dos noivos. Imagine que tragédia seria o final daquela celebração se tudo tivesse terminado na falta, na ausência. Chama a atenção que os convidados percebem que aquele vinho que Jesus oferece, aquela água transformada em vinho, era muito melhor do que aquilo que havia sido oferecido. E algum deles diz: nós estamos acostumados a ver as pessoas servirem o que há de bom, e à medida que o tempo passa, eles servem o que não presta. Mas tu fizeste diferente, servindo primeiro o vinho não tão bom, para depois servir o melhor vinho, o mais saboroso vinho. E João aqui está utilizando apenas uma imagem. Cristo é quem nos dá o novo vinho, o saboroso vinho, dado em cada missa, em cada Eucaristia. É Cristo que dá à nossa vida sentido e sabor. Se você, em algum momento, vindo à Santa Missa, se sentiu triste, cansado, sem alegria, sem vontade de viver, saiba, recorra à Virgem Maria e ela devolverá a alegria,
por meio do seu Filho. Foi isso que ela fez com aquele casamento. Quando tudo parecia perdido, Maria vai ao seu filho, pede por eles, e por mais extraordinário que pareça, Jesus, o Filho de Deus, todo santo, obedece ao desejo daquela mulher. Sim, Jesus atende, escuta, como nunca antes havia atendido o pedido, o desejo de nenhum outro homem, ser humano. Jesus escuta aquela mulher. Se Jesus escuta sua mãe, você e eu deveríamos aprender a buscá-la. Você e eu deveríamos cultivar a nossa devoção. Mas infelizmente, provavelmente, ao invés de neste dia rezarmos à Virgem Maria, consumimos o nosso tempo descansando, talvez num churrasco com a família, diversão, bebida, as crianças na piscina, no parque, muita diversão. E o terço? Que hora você rezou? Hoje é dia de terço. Hoje é dia de Nossa Senhora. Porque se você só lembra dessa oração quando as coisas vão mal, isso não é fé, é interesse, é egoísmo. Hoje é dia de Nossa Senhora e não de diversão. Hoje é dia de manifestar a ela a nossa gratidão, o nosso amor. E eu e você, fazendo do nosso coração um coração devoto da Virgem Maria, iremos ensinar a toda uma nação como amar Nossa Senhora. Sim, cada dia mais a nossa fé e a nossa devoção à Virgem Maria é questionada, criticada. Cada vez mais ser cristão, ter fé e buscar a Deus se torna mais difícil. Dizem eles, o Estado é laico, a religião não pode opinar, a Constituição garante, o Brasil não tem religião. Provavelmente eles estão certos. Esta entidade morta, que não tem vida, chamada instituição brasileira, pode não ter religião. Mas este povo, os seres humanos que aqui vivem, homens e mulheres de bem, nação brasileira, estes sim, têm fé, têm devoção, nasceram e viveram sob a sombra de uma igreja, nasceram e viveram em torno da devoção à Virgem Maria. Por isso eu e você, celebrando este dia, estamos gritando ao mundo inteiro que cremos no poder intercessor da Virgem Maria. Cremos que este povo é, em sua imensa maioria, cristão e mais ainda, católico. E um povo católico que tem um Deus que é Pai e uma mãe que é Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser.